Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2022 do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de julho, né? Mês que a gente estava com a expectativa de provento cair, será que caiu mesmo? Então, vamos ver aí, verifique conosco aqui como foi a performance dele no mercado secundário, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIIs e Fiagros, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Ative as notificações do canal para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e deixe o seu like também, que é de graça e também contribui bastante para que a gente possa disseminar essas informações pelo YouTube e continuar nosso trabalho também aqui, né, disseminando essas informações para outros investidores aí, tá bom? Esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, converse com outros investidores e fique ligado também nos vídeos através que a gente posta através de lá, tá bom? Vamos lá então, sem mais delonga. Para quem não conhece, o REC R11 é um fundo de crédito, tá bom? Ele é administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos. Tem a rentabilidade de alvo IMAB mais 1%. A gente vai ver como é que foi a performance do IMAB até julho, mais um pouquinho lá para o final do vídeo, tá? Quando ele faz o comparativo. Patrimônio líquido do fundo, mais de 2 bilhões e meio de 500 milhões de reais, né? 95,45 é o valor da cota e encerrou julho próximo aí ao valor patrimonial, ó. 2 bilhões e 561 milhões de reais, 96,89 o valor de cada cota de mercado, muito próximo do valor patrimonial. Taxa de administração 0,20, taxa de consultoria ou de gestão 1% ao ano sobre o PL. Essa taxa, né, que muitos têm dúvida, ela já vem diluída no resultado mensal do fundo, tá? Então a gente não precisa pagar isso de uma vez só ou ver um boleto para tu pagar, não. Isso aí já vem diluído no resultado do fundo, tá? E o que é distribuído para a gente já é líquido dessas taxas todas aí. Não tem taxa de performance, importante isso, né? Raro nos fundos de crédito. Prazo indeterminado, condomínio fechado, para investidores em geral, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas e mais de 172 mil cotistas. Eu sou um desses. É a minha segunda maior participação em valor, é o meu segundo maior também FII de crédito que eu tenho, né, da minha carteira de FIIs. Tá bom? Tenho aí em torno de 10% da minha carteira alocada no REC R11, já há mais de 2 anos que eu sou cotista da REC R11. Sempre entregou bons resultados, né? Agora está dando uma diminuída, mas mesmo assim está distribuindo em mais de 1% ao mês ainda. É um fundo muito bom. A gente vai ver aqui a questão do risco, né? A gente vai ver aqui um fundo muito interessante e bem administrado. Bom, aqui o que a gestão sempre inicia, né, os fundos da REC, comentando sobre os resultados dos últimos 12 meses, fundo que distribuiu já 14,9% em distribuição de rendimentos nos últimos 12 meses, o que equivale a 158% do CDI bruto e 186% do CDI líquido do tributo. O fundo distribuiu entre dezembro de 2017, que foi quando ele começou, até julho de 2022, o correspondente a 75% de distribuição, né? Interessante, 75%, chegando aí né, na última etapa agora da recuperação integral daquilo que você investiu, né? Se você investe desde dezembro de 2017. E o resultado do mês, que vai ser pago no dia 12 de agosto, referente ao mês de julho. O fundo vai distribuir quase 27 milhões de reais, R$ 1,02 por cota. Então, mesmo assim, com a queda do IPCA, o fundo distribuindo mais de R$ 1 por cota e mais de 1% também, né, sobre a cota tanto patrimonial quanto a cota de mercado. E é um fundo que aloca forte aí com relação né, ao carro-chefe do fundo, que são os CRIs, né, 94,3% dos recursos alocados nos ativos alvos são 90 operações de CRIs e 2 fundos de investimento imobiliário. Né? Também tem aqui na carteira 2 fundos, mas a maioria é CRI, que é a política de investimento principal do fundo, né? Um fundo bem diversificado em CRIs. A gente vai ver a carteira aqui mais para baixo. Dentro das alocações do mês, o fundo alocou aqui, teve 3 alocações na Cortel, né, que é né, um segmento de cemitérios, crematórios e serviços funerários, né, planos previdenciários. Então, um diferenciado realmente.
Quartel 2 teve 3 alocações nesse tipo de CRI, ó. Quartel 2, CRI Quartel 2, CRI Quartel 3 e outro aqui, CRI Quartel 3, alocando aí 7,7 milhões nesse aqui, 2,2 milhões nesse, 7,7 nesse e 2,2 nesse. Então, alocando aí parte em cota sênior, a maioria, né? Cota sênior foi os 7,7 milhões aqui, cota sênior no Quartel 2 e no Quartel 3, né? Dentro de um prêmio, né, de uma rentabilidade aqui de CDI mais 3,5% em ambos, e no quartel 2 e 3 alocando 2,2 milhões, né, então na verdade em cada um dos quartéis, né, 2 e 3 alocando 10 milhões em cada, sendo que maior parte ou praticamente 80% alocado em cotas sênior, que dá preferência na distribuição, e cota subordinada que tem um risco um pouquinho maior, por isso mesmo tem um prêmio de risco também maior, como a gente verifica aqui, ó, CDI mais 4,5%, 4,6%, e na cota sênior CDI mais 3,5% ao ano. Então, como a subordinada tem um risco maior, tem um prêmio de risco também mais atrelado, né, aos juros. Juros que é pago pelo CRI, né? E o CRI SG Aquiraz, 3 milhões de reais, o fundo então adquiriu novas cotas, né, já tinha na carteira, e PCA mais 9,5% também, muito interessante esse retorno. CRI Helbor 4, né, que atua mais de 44 anos de atividade de incorporação, fundo adquirindo mais de 19 milhões de reais, há um prêmio de risco, há um prêmio aí de CDI mais 2,4% ao ano. E cota sênior do JCC, também cota sênior, um prêmio de risco de CDI mais um prêmio de risco de 1,3%, o fundo alocou mais de 15 milhões e 700 mil reais. Dentro das alienações, o fundo alienou mais de 70 mil cotas do Suno SNCI 11, né, um fundo de crédito da Suno, né, vendeu aí, então a 102,57. O montante vendido foi de 7,1 milhões de reais e o fundo teve um ganho de capital de 166 mil reais nessa operação. Falando aqui do patrimônio do fundo, né? O fundo de crédito não tem passivos, né? Praticamente, né? Praticamente não tem passivos. E o ativo dele está em 2,5 milhões de reais. A maioria são alocações no ativos-alvo. Então o fundo aqui teve um aumento, né, do patrimônio na parte da última emissão que ele teve. Então, como a gente já falou, os percentuais aqui, né, o que ele corresponde aos investimentos em CRIs e FIIs, 94,3%, né, e na distribuição dos ativos, como a gente já viu aqui, dentro da distribuição percentual, é o que a gente já falou mais lá para cima. Aqui é o portfólio do fundo. Então tem aqui todas as cotas, né? Todos os CRIs, são 90 CRIs que ele tem. A maioria são cotas, né, que dão uma garantia de recebimento. Essa página aqui são todas cotas sênior e única, que são as melhores cotas, né, as melhores séries, com relação à preferência na distribuição dos proventos. Aqui também, mas tem algumas aqui que são mezanino e subordinada, que aí tem a questão do risco, né, de recebimento, né, mas a gente não vê, normalmente vê inadimplência, pelo menos nos fundos que a gente acompanha aqui, dificilmente a gente vê inadimplência, né, algum problema com relação aos CRIs. Existe sim, tem alguns, por exemplo, no MXRF11, mas eles reportam lá, né, mas a maioria não tem problemas de inadimplência, né, mas tem essas questões do risco, né, então quanto menor o risco, melhor aí para a gente, né. Então a gente está sempre pontuando isso aqui. A gente vê aqui que a maioria das cotas, das séries dos CRIs, são séries que dão preferência na distribuição dos proventos. Bom, aqui tem a parte qualitativa de cada CRI, que você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, tá bom? Aqui tem a questão da distribuição por indexador. Então a maioria é indexado ao IPCA, ó, mas não é a maioria absoluta, tá? É 47% IPCA. Tem aqui a questão do IPCA sem variação negativa, né? Então, se tiver aí um IPCA negativo, esse tipo aqui desses CRIs, 30% dos CRIs não tem esse reflexo na distribuição dos proventos, né? Aqui a questão do corporativo, tem 65%, corporativo também que tem um lastro aí com garantia real, que reduz também a questão do risco, porque são grupos empresariais aí sólidos e dão as melhores garantias com relação aos créditos mais pulverizados, que normalmente são os residenciais, incorporações, né?
e tudo mais. Bom, seguindo então aqui, que tem a questão do segmento por devedor, né? Você pode verificar que a maioria é incorporação, loteamento e investimento imobiliário. Aqui estão as securitizadoras, aqui é a participação, onde estão os CRIs, a maioria estão em São Paulo, e a DRE gerencial, como a gente verifica aqui então, o grupo da REC, né, sempre coloca a DRE com base no regime de competência, então aqui a receita por competência, né, foi aquela que são as receitas independentes, elas são reconhecidas independente do seu recebimento, 28,3 milhões, as despesas somaram aí 2,6 milhões de reais, então fundo com uma margem líquida bem interessante acima dos 90% e um resultado de 26,6 milhões pelo regime de competência, que não o lucro que serve como base para a distribuição, o que serve como base é pelo regime de caixa, que é esse aqui de baixo, que foi um pouquinho maior, 27,4 milhões, que pode ser algum recebimento atrasado de alguma operação aí de mês anterior que foi recebido no mês de julho. E o fundo distribuiu quase 27 milhões de reais, R$1,02 por cota. Ok? Então vamos lá então, seguindo aqui a questão da rentabilidade em comparação com o IMAB, ó, IMAB. Então o fundo está com 71% de rentabilidade. Teve aqui a questão do IMAB mais 1%, né, que é a rentabilidade alvo do fundo, então o fundo está acima da rentabilidade alvo aí estipulada, né? A questão aqui da rentabilidade mensal, o valor distribuído, né, está numa média aqui de 1,24% nos últimos 12 meses e nos últimos 7 meses do ano já distribuiu R$ 9,00 por cota e no acumulado dos 12 meses distribuiu R$ 14,90 por cota. Em 2021, distribuiu 13,9 ou R$ 13,90, então dentro da média dos últimos 12 meses está acima e com uma previsibilidade realmente de distribuir acima do que foi em 2021. E para encerrar aqui a liquidez no mercado secundário, o fundo tem uma liquidez muito boa no mercado, né? Média diária de 5,6 milhões de reais, o que deu mais de 118, quase 119 milhões de reais de volume de negociação no mês de julho, e a cota variou entre R$ 101,47, que foi a máxima, e R$ 95,75 foi a mínima, tá? E a média de negociação foi 98,43, encerrou o mês a 96,89. E a liquidez diária está aqui, né? 5,6 milhões de reais. Então é isso, relatório gerencial do fundo REC R11, fundo de crédito, né? Ainda distribuindo bons proventos, um risco muito mitigado aí, né? Com relação às séries dos FIIs, né? Em relação à diversificação, 90 FIIs na carteira, é um fundo que eu sigo acreditando, sigo investindo para o longo prazo, né? É uma das maiores posições da minha carteira de FIIs. Então sigo aportando nenhuma indicação de compra nem de venda. Minhas opiniões aqui também é como cotista do fundo. Então opiniões essas como, né, também como investidor desse tipo de investimento, ok? Fique com Deus então. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, né? Veja lá a nossa área de membros. Se inscreva também no canal. Deixa o seu like, que é tudo de graça. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.